Olá, pessoal, tudo bem? Vamos mergulhar de cabeça hoje num dos problemas mais comuns e, olha, talvez um dos que mais geram confusão para o cliente, a tal da interferência no Wi-Fi. Entender isso aqui direitinho é o que vai transformar uma chamada que tinha tudo para ser um estresse numa solução que deixa o cliente feliz. Então, para começar, vamos direto para uma situação que com certeza todo mundo aqui vai reconhecer na hora. É aquela ligação que é praticamente o pão de cada dia de um consultor. Essa frase, se preparem porque vocês vão ouvir muito ela. Ela vem carregada daquela frustração do cliente que olha a fatura, vê o plano contratado e sente que está sendo enganado. A primeira reação dele é quase sempre a mesma: o problema é no provedor. E é exatamente aí que o nosso trabalho começa. Essa é a pergunta que está martelando na cabeça do cliente. Para ele, é quase óbvio que a culpa é nossa. Mas a gente, que está do lado de cá, sabe que a história raramente é tão simples assim, não é verdade? E é aqui que o jogo vira. Esse é o momento-chave da conversa. A nossa função é, com muita calma, guiar o cliente para tirar o foco do link, da fibra e olhar para o que está acontecendo dentro da casa dele. O problema não é o sinal que a gente entrega, mas como esse sinal se espalha, ou melhor, como ele não se espalha lá dentro. Tá, mas vamos lá. O que é essa tal de interferência? Como assim o ar, que a gente nem vê, fica congestionado? Parece papo de maluco, né? Mas faz todo o sentido. A definição técnica é essa aí. Imagina só, um monte de sinais de Wi-Fi, de telefone sem fio, de micro-ondas, todos tentando falar ao mesmo tempo no mesmo lugar. Vira uma bagunça, um ruído danado. E nesse caos, a conexão do cliente se perde, fica fraca, lenta. Para entender isso de um jeito fácil, a analogia da sala de festas é perfeita. Pensa no sinal Wi-Fi tentando conversar com o seu celular. Se a sala está vazia, com pouca gente, a conversa flui que é uma beleza. Agora, joga um monte de gente falando alto ao mesmo tempo. Vira uma gritaria, ninguém entende ninguém. É exatamente isso que acontece com o sinal do Wi-Fi quando tem muita interferência. Beleza! Então, quem são os responsáveis por essa gritaria toda no ar? Quem são os grandes vilões que atrapalham o sinal do nosso cliente? Vamos botar o dedo na ferida e identificar os principais culpados. Em primeiro lugar, o campilhão de todos, principalmente em apartamentos, as redes dos vizinhos. É uma briga de foice pelo mesmo espaço. Em segundo, as barreiras físicas. Parede, laje e até espelho, viu? Eles não só enfraquecem o sinal, como refletem ele, causando mais bagunça ainda. E por último, outros eletrônicos. O micro-ondas, por exemplo, é terrível. Quando ele está ligado, é como se ele gritasse bem na frequência do Wi-Fi de 2.4 GHz, abafando tudo. E aqui está o pulo do gato. A gente precisa entender a diferença entre as frequências. Pensa na 2.4 GHz como uma avenida antiga, cheia de trânsito, buraco. Ela até te leva mais longe, mas a viagem é lenta e estressante. Já 5 GHz é uma via expressa novinha, super rápida, sem trânsito. O problema, ela tem mais dificuldade para atravessar os túneis, que são as paredes. Entender essa troca entre alcance e velocidade é essencial. Certo. E como tudo isso aparece para o cliente? Quando ele começar a descrever esses sintomas, uma luzinha tem que acender na nossa cabeça. Não é só internet lenta. É aquela internet que oscila, que cai toda hora. É a reunião que trava bem na hora importante. É o teste de velocidade que dá 50 mega agora e 5 mega daqui a 2 minutos. Isso tudo tem cara, cheiro e nome de interferência. Ok, a gente já sabe o que procurar. Mas como a gente confirma a suspeita? Agora é a hora de vestir o chapéu de detetive. E para isso, a gente tem algumas perguntas-chave que são nossas melhores ferramentas de investigação. Essa é a pergunta de ouro, pessoal, a primeira de todas. Se a resposta for sim, a chance de ser interferência de outras redes é gigante. Pensa que num prédio tem dezenas, às vezes centenas de roteadores brigando pelo mesmo ar, principalmente naquela faixa congestionada da 2.4 GHz. Essa é outra pista quentíssima. Ué, por que a internet ficaria ruim só de noite? Simples. É a hora que todo mundo chega do trabalho, liga a TV, conecta o celular, o videogame, o ar fica muito mais cheio. Se o problema tem hora marcada, geralmente é a hora de pico de uso dos vizinhos. E essa aqui é um teste de fogo. Se o cliente diz que do lado do roteador a internet voa, mas no quarto ela mal funciona, a gente já mata a charada. É uma combinação de sinal fraco com barreiras e, claro, interferência. Perto do roteador, o sinal do cliente consegue falar mais alto que o barulho em volta. Beleza, diagnosticamos o problema. E agora? Mão na massa.
Não adianta só achar o culpado, a gente precisa resolver. E para isso, vamos dividir as soluções em duas partes. As coisas simples, que a gente orienta o cliente a fazer, e os ajustes técnicos que nós mesmos podemos fazer daqui. Primeiro, as vitórias rápidas que o próprio cliente pode conseguir. A dica mais importante, usar a rede 5 GHz sempre que der. Para a TV, para o videogame, para o notebook, ela é a via expressa, lembra? E outra coisa crucial, a posição do roteador. Pelo amor de Deus, tirar ele de dentro do armário ou de trás da TV. Um lugar alto e central já faz um milagre. Agora, a nossa parte, onde a gente brilha. Remotamente, a gente consegue entrar no roteador e trocar o canal do Wi-Fi. É como mudar de faixa numa avenida congestionada. A gente procura uma faixa mais livre. Também dá para ajustar a largura do canal para ele não ficar batendo nos canais vizinhos. E, claro, separar as redes com nomes tipo Minha Net 2.4G e Minha Net 5G, para dar para o cliente o poder de escolher a melhor para cada situação. E aqui, gente, uma dica de ouro. Um jeito simples e honesto de explicar a situação para o cliente. Essa frase é poderosa. Ela educa, mostra que a gente sabe o que está fazendo e, mais importante, tira o foco da ideia de defeito do provedor e coloca em vamos otimizar o seu ambiente. Isso posiciona a gente como um especialista que está ali para ajudar de verdade. Então, para a gente fechar e fixar isso de vez na cabeça, vamos lá, 4 pontos para nunca mais esquecer. Primeiro, interferência é super comum e não é um defeito nosso, é uma característica do ambiente. Segundo, quanto mais vizinho, maior o desafio. Terceiro, a frequência 2.4 GHz é a fonte da maioria dos problemas de lentidão por interferência. E quarto, a rede 5 GHz é a nossa melhor amiga para velocidade, mas sempre de olho no alcance. Com isso em mente, vocês não vão só resolver um chamado. Vocês vão encantar o cliente e mostrar o valor de ter um especialista de verdade ajudando.